De todos os motivos que você pode ouvir do porquê que você deve comprar Bitcoin, existe um único motivo que é o principal, que se você entende esse motivo, todos os outros se tornam irrelevantes, porque esse sim vai ter o... Cara, ele vai ser o essencial para mudar a tua vida e mudar a tua proteção do teu dinheiro, do teu patrimônio. Então vamos falar desse grande motivo. Basicamente, o motivo do porquê você deveria comprar Bitcoin, aquele único que eu falei, é que todas as nossas moedas hoje em dia têm a possibilidade de serem impressas arbitrariamente. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você sabe, mas antigamente existia algo chamado padrão ouro. Então você tinha literalmente ouro físico guardado em banco, por exemplo, e esse ouro ele tinha uma forma de ser representado em uma nota em $1, por exemplo. Então você tinha a cada $20,67 você tinha 1 grama Troy de ouro. Então o dólar, o papel moeda, ele era só tipo um vale ouro. Então ele representava uma quantidade de ouro que você conseguia resgatar num banco, por exemplo. Ele em si, o dólar, não valia nada pelo dólar. Ele só representava uma quantidade de um bem, que no caso era o ouro. Com o tempo, não vamos entrar em detalhes, mas isso acabou em 1971. O dólar foi a última moeda lastreada em ouro, as outras eram lastreadas em dólar, e o que aconteceu foi que a gente entrou numa era chamada de sistema fiduciário, moedas fiduciárias. Isso quer dizer o quê? Que agora existe um banco central que emite essas moedas, como é o caso do real, e ele pode emitir basicamente à vontade. Então o governo, que controla o Banco Central, consegue emitir a própria moeda, e isso dá grandes e grandes vantagens para esse governo, porque imagina, cara, você tem um monopólio da moeda do teu país. Então isso é uma absurda vantagem, principalmente até mesmo para políticos, para amigos de políticos, que vão ter várias e várias vantagens. Então, entendendo que existe agora esse novo sistema, basicamente sistema monetário de moedas fiduciárias, acontece que naturalmente essas moedas vão sendo impressas, porque a própria natureza desse sistema ele é feito para acontecer isso, porque se ele não existe lastro nenhum, você simplesmente pode criar mais dinheiro do zero. Você pode criar, por exemplo, como bancos fazem, quando eles emitem um empréstimo, eles fazem um depósito na conta de alguma pessoa que pegou esse empréstimo. Esse dinheiro não existia, basicamente ele foi criado em um clique do banco. Então o banco cria 100, 200, 300 mil reais em questão de um clique. Ele não precisa ter esse dinheiro todo em poupança, então não preciso eu pegar meu dinheiro, pegar 200 mil reais, dar para o banco e falar, ó, banco, eu vou renunciar de usar esses 200 reais, então vai ficar travado para mim esse dinheiro, e você vai pegar esses 200 e vai emprestar para alguém. O banco não faz isso. Se eu tenho até mesmo em saldo dinheiro no banco, ele já pega esse saldo e empresta para alguém. Então, se todo mundo, por isso que é falado que se todo mundo tirar o dinheiro ao mesmo tempo do banco, ele quebra, porque ele criou o dinheiro do nada. Bancos centrais também fazem isso. Se você pegar Covid, a época da Covid, crise de 2008 nos Estados Unidos, que é chamado de subprime, todas essas épocas foram épocas que a crise bateu tão forte que o governo e o Banco Central teve que intervir diretamente com liquidez. O que quer dizer isso? Ele teve que criar dinheiro do nada para salvar empresas, para salvar bancos. Então existe um incentivo a fazer até mesmo coisas erradas, a fazer estratégias financeiras que você não faria, porque você sabe que vai ter uma segurança que o Banco Central não vai deixar você quebrar. Isso que acontece com muitos bancos, eles sabem que eles não podem quebrar, porque o sistema financeiro depende deles. Então eles fazem, que nem foi em 2008, nos Estados Unidos, eles fazem empréstimo para pessoas que têm um potencial muito grande de não pagar as dívidas delas. Mas o que acontece é que nesses grandes momentos acontece uma impressão até mesmo meio direta de dinheiro. Então se cria dinheiro para injetar dinheiro na economia, para salvar a economia. E o único que vai sofrer com isso somos nós, pessoas normais, que não temos acesso a esse monopólio do dinheiro. Então, nosso patrimônio, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo que a gente poupa, estando nessas moedas fiduciárias, vai acabar sendo corroído. O poder de compra vai corroer, a inflação vai corroer, o aumento de preços vai ser muito absurdo, além do que a gente consegue ganhar muitas vezes até investimento.
Então o que acontece? Justamente por eles conseguirem criar dinheiro, todos os amiguinhos do rei conseguem fazer isso, nós vamos acabar sofrendo as consequências de ter cada vez mais dinheiro na economia, e tudo que é mais abundante, ele perde mais valor. Por isso que desde 94, que foi a criação do Plano Real, por exemplo, já subiu mais de 700% os preços das coisas, simplesmente porque você tem mais dinheiro. Se você tem mais dinheiro, as pessoas consomem mais, elas gastam mais. Se elas gastam mais, os preços tendem a subir. Então, se você não foi incentivado a muitas vezes investir esse dinheiro, até mesmo em dólar, que, por exemplo, não subiu tanto assim, subiu 112%, se não me engano, nesse mesmo período, em relação aos 700% do real, você perdeu basicamente mais de 80% do teu poder de compra. Teu dinheiro virou lixo. E esse é o grande problema das moedas atualmente, e vai ser com todas, cara, desde o dólar até mesmo, não vai ter diferença. Apesar de ser muito melhor, porque tem uma expansão do dinheiro muito menor do que seria, por exemplo, com o real, ainda assim existe essa expansão. E entenda que o dinheiro é criado, nem sempre ele vai ir diretamente para aumento de preço. Então, preços subirem não necessariamente é inflação. O aumento de preço é uma consequência da inflação. A inflação, entendendo até conceitualmente, ele é expansão monetária, impressão de dinheiro de forma digital na maioria das vezes. Então o Bitcoin, por que ele é tão diferente? Porque ele basicamente ele é programado matematicamente para ser escasso. Ele não tem, como o ouro, por exemplo, de aumentar a oferta dele simplesmente porque tem mais demanda. Ele tem uma oferta inelástica. Não consegue se criar mais Bitcoin do que é programado, e a cada 4 anos essa recompensa da mineração diminui pela metade. Então, basicamente já foi mais de 80, 90% de todos os Bitcoins possíveis já foram minerados. Então agora você só tem uma demanda mais crescente, as pessoas vão querer demandar mais Bitcoin, governos vão querer mais, empresas, pessoas, e o que acontece é que são mais pessoas, cada vez mais gente querendo algo que tem uma oferta limitada, e ele não vai ser criado mais simplesmente porque tem mais demanda. Então, enquanto governos continuarem fazendo tudo que eles têm feito, imprimindo mais dinheiro, ajudando políticos, socializando as dívidas de grandes empresas, até mesmo muitas vezes renunciando a essas dívidas, anulando, o que vai acontecer é que o dinheiro vai continuar perdendo valor, a inflação vai continuar subindo, e por isso que esse é o único e o principal objetivo que você tem que ter em mente para entender por que você deve comprar Bitcoin. Esqueça completamente todos os outros pontos. Se você entender esse, você vai entender como o Bitcoin é inevitável, não tem como você entender isso e você ainda assim não querer ter nada do teu dinheiro nele. Não estou falando para você colocar tudo, mas você tem que ter alguma coisa em Bitcoin. Ou vai acontecer o que vem acontecendo nos últimos pelo menos 30 anos de dinheiro sendo criado artificialmente, de uma inflação no Brasil de 6 a 7%, pelo menos a nominal, o que eles dizem na oficial é de 6 a 7%, então se você não consegue nem isso em investimentos, você vai estar perdendo dinheiro, e mesmo que você consiga 12, 13% numa renda fixa, ainda assim a expansão do dinheiro foi de 12, 13% também. Então você só ficou no 0 a 0, você não ficou mais rico. Enquanto que muitas vezes com Bitcoin ou com outros investimentos, até mesmo fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue 12, 13% muitas vezes em dólar. Com o Bitcoin nem se fala, você consegue muito mais do que isso. Então por isso que esse é o principal ponto que você tem que ter em mente, se você quiser até mesmo proteger teu dinheiro, não ficar trabalhando apenas e não ver o teu dinheiro crescer. Ele só vai crescer nominalmente, mas ele vai comprar cada vez menos. Até engraçado, cara, você perceber que a tecnologia evoluiu tanto. A gente tem uma produção muito mais fácil, tem máquinas que nunca existiram antes, até mesmo agrícola, para produção em massa, e os preços ainda continuam subindo. Qual que é a lógica dos preços subirem se você consegue produzir mais do que antes? Simplesmente porque a inflação acabou deixando no 0 a 0 todo esse ganho de produtividade que existiu. Se não existisse essa inflação artificial, esse aumento de dinheiro, simplesmente você poupar e você guardar dinheiro, juntando esse avanço da tecnologia que abaixa custos, os preços naturalmente de tudo iam ficar mais baratos, você não precisaria ter uma corrida louca para ganhar mais dinheiro toda hora, você simplesmente ia poupar, as coisas iam estar muito, mas muito mais baratas, e graças à tecnologia até mesmo, elas
graças a ela que as coisas não estão mais caras ainda, porque a tecnologia conseguiu rebalancear um pouco, diminuir esse efeito inflacionário da expansão do dinheiro, da expansão monetária. Então é mais algo a se pensar, aonde você quer deixar o teu dinheiro, sabendo que estatisticamente você vai perder quase que 90% desse teu dinheiro em 10 anos, pelo menos, graças à inflação do governo. A inflação monetária que existe do monopolista do dinheiro. Então, não quer mais fazer parte disso, você vai ter que comprar Bitcoin, você vai ter que estudar Bitcoin, você vai ter que entender como que ele funciona. E se você não quer fazer isso sozinho, se você não quer ter o trabalho de fazer tudo sozinho, você pode falar comigo. Tem um link aqui embaixo que você vai direto para um site, ler, ver se é para você, se você tem interesse em ter a minha ajuda, se você não entende nada, ou se você já entende e você quer algo mais simplificado, você não quer ficar atrás de notícia, não quer ficar olhando o gráfico para ter o teu dinheiro poupado da forma certa em Bitcoin. Então, se você se interessou, tem aqui embaixo um link, clica lá, lê, preenche o formulário e fala comigo. Então é isso, pessoal. Acho que esse vídeo é basicamente isso. Se você gostou, também deixa um like no vídeo. Tamo junto, pessoal.